O Garro, que vem... Pô, esse gol que vocês viram contra os do Santos aí, Corinthians e Santos, foi o último gol que o Garro fez. O último gol, faz mais de 23, 25 partidas que o Garro não faz um gol. Um gol, o Garro. Mas é bom de bola, mas não faz gol. Essa é a verdade. E aí o Corinthians precisa muito disso, pensando também no domingo contra o Fluminense no Maracanã. Souza... Mas esses caras jogam mesmo? Memphis, depois voltando Memphis, de viagem. Porque da última vez que eles viajaram, o Dorival deu folga para eles, né? Então, mas por ser um jogo, de classificação para as quartas de final, eles têm que jogar, velho. É o que a gente espera. Penso eu, né? É o que o torcedor do Corinthians espera, né? Que esses jogadores estejam em campo. É importante para o Memphis esses 2 gols. É importante para o Corinthians também passar dessa fase. Eu acredito que essa fase já passou. A dificuldade agora é esperar quem vai passar de Cruzeiro e Atlético, né? Que eu acredito que dá Cruzeiro, né? O Cruzeiro construiu uma vantagem bacana. Mas o Corinthians tem falado do Furacão. O Furacão não vem jogando futebol muito vistoso. Até na Série B não tem convencido em algumas vitórias. É um time perigoso, é um time que tem jogadores rápidos, mas com tudo isso aí eu acredito numa vitória do Corinthians bem tranquila. Vamos lá, para você, Bruno Camarão, ganhou o jogo de 1-0, eu faço o jogo pela Amazon Prime, hein? Né? A verdade é o seguinte, e aí você ganha o jogo de 1-0, o Guinegão faz o gol, agora você tem o Alberto, você tem o Memphis Depay, você tem o Garro, você tem o Ranieri, que é, para mim, um dos melhores jogadores do Corinthians é o Ranieri. Qual a ideia, Bruno Camarão? Você da Band News, Sheila, hein? A Sheila é uma boa líder? Grande líder, grande líder, Sheila, né? Nossa que, diretora sinal, lá. E corintiana também, né? Hã? Corintiana também. É, né? muito Corinthians. Que, por sinal, eu quero convidar um dia a Sheila Cascão, para ela vir falar de futebol aqui, a grande Sheila. E aí, meu querido Camarão? O Ranieri, ele tem essa questão também de lesão muscular, né? Pode ser que seja poupado pelo Dorival Júnior, mas de fato tem sido um jogador muito importante. Ele ficou ainda maior, né, pela participação dele nos derbys nessa temporada. Tem um jogador, de fato, que protege muito bem aquela última linha de marcação. Agora, independentemente, craque, se Yuri, Memphis, Garro... Tem que ganhar. Tem que ganhar, cara. O Corinthians, ele já entra no confronto favorito. O Atlético Paranaense está suando lá na Série B. Venceu no fim de semana o Botafogo de Ribeirão Preto, uma vitória importante fora de casa. Finalzinho, né? Mas é uma equipe ali que também tem muitos problemas, né? Comandada pelo Odair Helman. O Corinthians venceu fora de casa, então seria uma grandíssima surpresa o Corinthians não avançar às semifinais. E assim, tem que ser força máxima. O Corinthians não pode nem pensar em tomar uma reviravolta em Itaquera, porque as semifinais vão ser jogadas só em 7 de dezembro, depois do fim do Brasileirão. Então você tem que botar a força máxima no jogo de amanhã. De quarta-feira, contra a equipe do Atlético Paranaense. O que você pensa disso? O Memphis fez 2 gols. A gente vai botar depois a narração dos gols do Memphis. 52 gols com a seleção da Holanda. Mas no ano aqui, são 8 gols. Sabe quantos gols o Memphis fez do brasileiro? 4. É muito pouco para um cara que ganha a bala que ele ganha, aquilo que ele representa, ter 8 gols no ano. Nós estamos em setembro. Campeonato Brasileiro, 4 gols, nós estamos no segundo turno. É muito pouco o que ele está jogando com a camisa do Corinthians. Mas lá, na seleção da Holanda, que graças ao Corinthians ele foi convocado de novo, ele arrebentou, Godoy. É claro que os companheiros da seleção holandesa talvez sejam um pouquinho melhores do que os do Corinthians. Mas ele, individualmente, o Memphis, pode fazer um pouco mais do que ele tem feito. Em relação contra o Atlético Paranaense, lá no Paraná, na hora que o Dorival colocou aqueles titulares, que aí venceu o jogo, e o Garro deve estar te ouvindo e vai fazer gol. Cara, por quê? Porque ele finalizou mais lá. Então, ele se aproximou mais da área. Se ele pegar a bola daqui, ó, Garro, não pega a bola aqui, não pega a bola... Não faça isso, filho. Não faz. Joga da intermediária pra frente, você vai fazer 15 gols na temporada. 15 gols que já tá... É muito já. E nesse jogo agora da volta, pode ser que ele desencante, porque ele... Então, aonde ele tá toda hora, dentro da área, né? E é diferente aqui como joga no Corinthians, né? Tá muito aberto. É muito aberto, às vezes muito fora da área, né? Talvez seja por causa do esquema, né? 3 volantes. Aí você acaba dividindo a responsabilidade de criação com o Garro, que não está no seu melhor ano, né? Mesmo assim vem crescendo de rendimento. Mas assim, para ele é importante, para o Corinthians é importante, né? Porque também abre o mercado europeu e pode ser uma possível venda também dele para um time de fora.
mas é um jogador que dentro daquilo que tem esperado tem trazido, né? Claro, números de gol é pouco. Não é pouco, Souza. É pouquíssimo ainda pro tamanho mas, dele. Desculpa, mas a condição... É que tem uns paga-pau aí, que na hora que ele faz um gol, tem uns paga-pau idiota aí que acha que, não, no Corinthians ele tá jogando muito mal esse ano. Desculpa, mas no Corinthians ele tá jogando muito mal. Que, por sinal, sem vontade, muitas vezes, de jogar. Que, por sinal, muitas vezes sem jogar. Olha, 14 jogos, 17 gols, 8 assistências, 25 participações de gols, 41 minutos de participação de gol, 6 grandes chances, 61 passes, 2 gols a mais que o segundo, o Harry Kane, 15, né? 2 assistências a mais que o segundo, Tadic, acho que é Goretzka, que é o espanhol, e o Solomon, não sei se a pronúncia é essa, também não estou aqui para falar do jeito que eles querem, mais ou menos português. Só que no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, está muito mal, Bruno Gavanão. Em termos de técnica, em termos de gol, é pífio. É pífio. Mas tem os paga-pau aí. Ele nunca foi essa super estrela na Europa, né? Isso é fato. Ele é um jogador que foi muito bom tecnicamente, um jogador que, bom, os números com a seleção holandesa dizem, né, justificam justamente isso. E no Corinthians ele tem uma importância muito grande. O Souza ele fez essa sinalização, né? Os gols que ele marcou com a camisa da Holanda ali, como se fosse um 9 mesmo, né? Jogador Aqui, de área, o jogador Corinthians ele final. joga aberto, cara. E assim, o grande momento do Memphis com a camisa do Corinthians foi exatamente quando ele jogou junto com o Yuri. Não necessariamente ele como camisa 9, mas o Yuri Mas trocando também de posição. sai da dupla de ataque. Né? Verdade. Coisa que o Corinthians 2 conseguiu, atacantes. reviver junto lá com o Ramon Dias lá atrás. Deu muito certo no fim do Brasileiro do ano passado. Em algum momento isso se perdeu nesse ano. Pra você, Godoy, os números dele é impressionante na Holanda. Mas os números dele, vocês têm os números aí do Memphis Depay aqui, num ano aqui? Não sei se vocês têm, se não tiver, fala do meu ouvido. Godoy, ele precisa jogar muito mais bola com a camisa do Corinthians, porque ele não tá jogando nada. E aí dá ao torcedor o direito de ficar associando e relacionando a situação administrativa do clube com ele e a satisfação dele em jogar, em se empenhar com tudo que está acontecendo administrativamente em relação às remunerações, aos valores que ele tem para receber. Ele não está se empenhando tanto quanto deveria porque existem as pendências, ou é o momento dele com a camisa do Corinthians é esse? Jogando na seleção holandesa mostrou que ele tem mais e deve mostrar em campo aquilo que ele tem condições de fazer. Porque os números... e o torcedor espera. Cara, ele tem 8 gols em 37 jogos. É muito pouco, cara. É muito pouco para um cara que ganha 6 milhões por mês, por todos os objetivos que ele tem, por nome que ele tem, pelo corintianismo que ele acha, que vocês acham que ele tem. Aí fica os caras aí, pô, até ex-jogador. Pô, peraí, meu irmão. Pô, o que o Roberto faz do Corinthians, o que tá jogando o Guinegão, o que tá... Pô, tá de brincadeira. Agora ele precisa fazer muito mais daquilo que ele vem fazendo com a camisa do Corinthians. Ou não, Souza? Não, precisa, né? Os números são muito diferentes, né? Da seleção, né? Claro que eu tô com o Godoy, né? Com relação ao time que ele tem lá na Holanda, né? Pô, são jogadores que são titulares também, né? Em grandes clubes da Europa, né? Mas é muito pouco, mas me chamou a atenção de verdade aonde ele fez os 2 gols dentro da área. E geralmente, aonde você vê o Memphis, é fora da área, né? Quando ele fez o último gol aqui, que eu lembro dele pelo Corinthians, foi um cruzamento do Mateuzinho contra o Palmeiras, ele estava dentro da área. Então é um jogador que tá mais próximo do gol, né? Eu não sei se é o esquema tático que pede para ele ficar um pouquinho, mas a gente sabe que ele dentro da área ele tem muita qualidade e precisa estar mais próximo do gol, como o Bruno Camarão falou. Quando ele estava com o Yuri ano passado, trouxe mais, né? Fez mais gols, era mais participativo. Agora está muito distante daquele Memphis que o torcedor está vendo, né? Pela seleção holandesa. Para você, qual a ideia em relação ao que você já disse, mas ao mesmo tempo ele precisa jogar muito aqui para ele ir lá na seleção holandesa. E o Corinthians fez isso com ele. E tem uma parada também, craque, de perfil, né? A gente pega o histórico do Memphis, quem gosta do futebol holandês, acompanha a carreira dele, época de Barcelona, mesmo no futebol local, Manchester United, ele nunca foi um jogador assim de chamar exatamente a responsabilidade, de se comprometer sem a bola. Ele é um cara meio assim, sabe, low profile, ele fica ali, às vezes meio blasé, meio distante, desconectado do jogo. É que ele tem muito fundamento, né? Tem um chute extremamente potente, é bom no cabeceio. Quando a bola sobra, ele consegue decidir. Ele tecnicamente, meu irmão... Inegável. Mas assim... Desculpa, o passe, lançamento... Querer que ele seja o Deus da raça no Corinthians. Não vai ser, mas só que tem uma coisa importante que ele tem que pensar. Ele precisa jogar bola, né? Sim.
Porque não tá jogando, no Corinthians não tá jogando não. Vamos lá, está sofrendo busca e apreensão do seu veículo? A JN Assessoria te ajuda. Faça agora mesmo uma revisão do seu contrato com um time especialista do assunto. Ligue agora, 011 3181 2107 ou mande uma mensagem no WhatsApp. Tem um time altamente capacitado para avaliar o seu contrato e conseguir te livrar dos juros abusivos. Sabe todo esse... Em relação ao Roberto, a volta dele, meu querido Souza, tá triste, Souza? Não, claro O que que foi, não. Souza? Não, tô- Quer ver a cobra, Souza? Deus me Quer ver uma cobra? Não, quero Não quer ver a cobra, Souza? Não, quero não. Tem a cobra hoje aí. Não, quero não. Quer ver a cobra entrando? quero não, quero Quer ver, Souza? Quero não. Não quer, Souza? Então lá vamos, Souza. Lá ele. Então vamos, rapaz. Essa da desgraça do rato é essa, homem? Deixa eu te falar, a volta do Yuri Alberto é uma volta importante, um jogador que veio de 3 lesões esse ano, um cara que é o principal jogador, goleador do time ainda, né? Com todo esse tempo ainda, é o cara que tem 13 gols no ano. Então a volta dele é importante, principalmente nessa fase final, nesse crescimento do Corinthians, que o Corinthians precisa, essa é a realidade, né? Melhorar no Campeonato Brasileiro. Então essa volta dele é fundamental esses 3 jogadores, né? O Dorival até reclamou que só teve esses 3 jogadores aí durante 2 partidas, 1 partida e meia. Então está sofrendo com essas lesões e a volta dele vai ser super importante. Cuidado, hein, Souza, com a cobra. E aí, Bruno Camarão? Eu concordo com o Souza, jogador extremamente importante para o Corinthians, já foi exatamente no ano passado, naquela sequência decisiva. E faz muita falta o Yuri Alberto, né? Demais, né? Jogador que luta de costas. E o Vitor Pereira falava lá atrás, né? Ele é um animal no sentido esportivo, né? Treina demais, compete, joga aquele jogo de sustentação. Mas Mesmo quando essencialmente- tomava pau pra caramba, Pois é. nunca deixou de correr. Mas é bom no facão mesmo, né? O Yuri é jogador de verdade. receber, não de Faz costas muita para falta. zagueiro. Ele faz muita falta, craque. Pra você, a falta do Yuri Alberto e aí a volta do Yuri Alberto ou de titular ou na reserva, lá no jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Oscar Roberto, você já gosta? Você já pegou numa cobra, Godoy? Pô, Você já cara. enrolou uma cobra no seu Já. pescoço? Já, Godoy? Já. Sério? E aí, gostou, Godoy? Não gostei, cara. Porque a cobra começou a picar É você? gelada. Ah, graças a Deus. Eita, né? bicho gelado, cara. Bom, pô. Não gostei, gelado não. porque nós esteja. Ah, não gostei, não. E aí, Godoy? Mas, voltando ao Yuri Alberto, nessa ausência dele, possibilitou que o Corinthians desse oportunidade, o Dorival Júnior desse oportunidade, lançasse o Gui Negão, que soube aproveitar o momento da ausência do Yuri Alberto. E se o Yuri ficar no banco, vai ser legal para ver como que reage emocionalmente o Gui jogando como titular, tendo o Yuri Alberto no banco de suplentes. Vamos lá, são 2022, 23, 24, 25, né? Olha o número de gols do Yuri Alberto, cara. São total 70 gols, cara. Coisa impressionante, né? 11 gols em 2022, 15 gols em 2023, 31 gols em 2024, 13 gols já em 2025. Qual é a força desse cara, Bruno Camarão? Para o Corinthians buscar aí uma condição de ser campeão da Copa do Brasil e sair da zona de rebaixamento ou chegar numa Sul-Americana? Eu acho que antes de tudo, craque, o Yuri ele demonstrou ser um cara resiliente, né? Que consegue absorver críticas e crescer. Ele apanhou bastante, né? Você pega aquele recorte de rede social, torcida que xinga, ridiculariza, pega o trechinho da furada dele, do erro do cabeceio, do gesto técnico equivocado.